em João, eu peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 21. O último livro, o último evangelho, né, o quarto evangelho e o último capítulo deste evangelho. 21 de João. 21. 21. Estamos encerrando hoje o mês da ressurreição, né? A série, o mês da ressurreição. E vamos ouvir a palavra de Deus e o que o Espírito Santo tem para nós. Capítulo 21. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos pedir a direção dele. Senhor Jesus. Agora, sem a tua direção, não tem por que nós estarmos aqui. Não adianta ajuntamento sem revelação. De que adianta ajuntamento sem direcionamento? Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua direção, a tua voz. Não é a voz do homem, não é a voz do pastor, não, é a voz do Espírito Santo. Que o Senhor fale usando esta palavra, que o Senhor fale usando a revelação que está nesta palavra. Que não seja, Senhor, uma direção humana, que não seja um conhecimento somente, mas seja uma revelação do Teu Espírito Santo, para o interior de cada um de nós, para o que nós precisamos para respirar, suspirar em meio a tantas lutas e avançar para o reino, avançar no crescimento até chegar no céu. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, esta é a minha oração. Eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor é misericordioso e a tua graça nos basta somente. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o versículo 1 ao 17. Acompanhe comigo, por favor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Vamos continuar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este e os outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse:
apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, eu lhe digo, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém? Era até o 17, mas eu preferi completar aqui o capítulo. Meus amados, nós estamos falando esses últimos domingos sobre se você prestou bastante atenção, nós falamos os últimos domingos sobre as 3 aparições de Jesus. O Senhor Jesus, após a ressurreição, ele aparece ali aos discípulos, segundo João, especificamente 3 vezes. Ele apareceu outras, mas João descreve as 3 vezes que Jesus aparece. E nós vimos tratando isso nos últimos domingos. Nós falamos sobre o medo, quando Jesus trata o medo, que eles estavam fechados dentro de uma casa com medo. Jesus trata o medo. Jesus volta 8 dias depois e trata ali a dúvida de um dos seus discípulos, não é? Ou a incredulidade que gerou dúvida em um dos seus discípulos, que foi quem? Tomé. Lembra? Semana passada, vocês falaram nas células, que foi Tomé. Então, aí nós vemos Jesus tratando medo, Jesus tratando dúvida, incredulidade, né? E nós estamos sendo tratados também. Mas às vezes nós estamos vencendo sim o medo, vencendo sim a dúvida, aprendendo a lidar com a dúvida, né? Porque a dúvida é uma coisa até natural do ser humano. Mas a gente vai lidando com a dúvida, vai tratando os nossos medos, vai colocando ali debaixo do nosso controle, dos nossos pensamentos, debaixo das nossas do nosso controle, né? Da nossa mente, como eu falei, a própria mente, nós conseguimos sim colocar os nossos pensamentos sobre o nosso controle. E até vencemos o medo e a dúvida. Porém, mesmo vencendo o medo e a dúvida, às vezes a gente fica meio desconectado com o propósito, com o chamado, com aquilo que Deus quer para a gente. Eu digo para você, isso não é legal. Não é legal quando a gente desconecta do nosso chamado, do nosso propósito, daquilo que a gente precisa, de um trilho que a gente tem que seguir. Nós vimos isso aqui nos discípulos. Jesus aparece para eles a primeira vez. Jesus declara paz. Vai lá naquele rapaz lá fora e convida ele para entrar. E declara paz. Paz esteja com vocês. Tira eles da tribulação. Eles recebem aquela palavra de Jesus, mas mesmo assim ainda continuam por ali. Segunda vez Jesus vai lá e mostra: olha, está aqui, sou eu. Sopra sobre eles. Eles ali se enchem do Espírito Santo, recebem o chamado. Jesus disse: agora vão. Eu envio vocês, vocês recebem o Espírito Santo e agora eu envio vocês para vocês cumprirem a missão de vocês, que agora é falar das boas novas para o mundo. Mas ainda os discípulos, mesmo assim, estavam desconectados. Tanto que, de repente, eles estão ali numa noite e meio sem conexão, sem direção. Parece que faltava a direção, o que fazer.
É como se a pessoa dissesse assim: tudo bem, eu já venci o medo está sob controle, eu não tenho mais dúvida, eu sei que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. O Tomé poderia dizer: eu já toquei nas mãos dele, realmente é ele mesmo, ele está vivo. O medo a gente já está controlado, a gente não está mais preso numa casa, eu já sei que Jesus está vivo, mas e agora? O que eu faço? Qual é a direção? O que é que eu faço? Muitas das vezes na nossa vida nós chegamos a esse ponto. Deus está cuidando da gente, Deus está tratando os nossos medos, Deus está mostrando sinais de que Ele é real, Ele está vivo. Na tua vida Ele vai respondendo uma coisa, Ele vai respondendo outra, Ele vai mostrando um sinal de que Ele está te protegendo, de que Ele está te ajudando a tua luta. Tem horas que você veio se desesperado, aí de repente Deus dá uma solução, você vai vendo ali sinais claros de que Ele é real. Mas às vezes falta um direcionamento, falta algo a mais, algo que encaixe e te coloque num trilho para você avançar. Eu posso ver mais ou menos isso na vida daqueles discípulos. Eles estavam ainda distantes do propósito. Eles estavam desconectados, vivendo assim sem a direção espiritual. E Jesus, mais uma vez, tem que ir lá. Aparece para eles, para fazer uma espécie de mais um ajuste na vida deles, para que eles pudessem seguir. João aqui 21, ele nos mostra exatamente isso. Jesus havia ressuscitado, estava ali com eles, andando por ali, vivo. Mas os discípulos não tinham despertado. Simplesmente Pedro diz assim: eu vou pescar. O que ele sabia fazer? Ele era um pescador. Jesus já tinha dito para ele que ele não ia ser mais pescador de peixe, que ele ia ser pescador de homens. Mas Pedro, sem direção espiritual, sem conexão, disse o quê? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antigamente. E o outro discípulo disse: bora, não temos nada para fazer. Olha como eles estavam desconectados. Olha como eles estavam sem direção e de repente foram pescar. Foram na sua própria sabedoria, né? E é tanto que não conseguiram pescar nada. A gente viu aqui, olha, no versículo 4, né? Já de manhã, ao romper do dia, Jesus chega na praia. Os discípulos nem perceberam inicialmente que era ele. Jesus disse: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Jesus já sabia que eles não tinham. Por que Jesus fez uma pergunta dessa? Uma pergunta sem lógica. Jesus chega atrás de comida: ei, tem comida aí? Aí eles olham para um lado, olham para o outro: não, Senhor, nós não temos nada. Aí Jesus disse: então joga a rede, ei. Aqui ó, no versículo 6. Então joga a rede à direita do barco e vocês vão achar. Jesus já chega ali naquele momento e já dá a primeira direção para eles. O que estava faltando? Direcionamento espiritual para aqueles discípulos. Estavam pescando, mas não tinham pescado nada. Jesus chega e diz assim: olha, joga à direita. Pronto, chegaram lá, pegaram. Qual foi o número de peixes? Quem lembrou aqui? Quem conseguiu? 153 piabas. Não? Diz a Bíblia que foram 153 grandes peixes. Jesus já chega, já começa a mostrar: olha, problema que vocês não estão ainda na minha direção. Vocês já até venceram o medo de vocês já tiraram a dúvida. Está faltando direcionamento. Está faltando a minha presença para dizer para vocês o que é que vocês precisam fazer. E havia justamente isso. Eles estavam ali sem saber. E agora? Se Jesus já está vivo, e agora? O que é que a gente vai fazer? Por isso eles tiveram a ideia de ir pescar.
Era um retorno ao passado. Mas Jesus não queria que eles retornassem ao passado. Jesus queria que eles vivessem o novo. Ei, olha aqui para mim. A gente vai aprender várias coisas hoje. Primeira coisa que eu aprendo. Às vezes é mais fácil voltar ao passado. Às vezes é mais fácil voltar ao passado. Às vezes é mais cômodo voltar ao passado do que ir na direção do novo. Porque a direção do novo vai novamente trazer o que eles estavam sentindo antigamente, que era o quê? Medo, dúvida, incredulidade. Tem situações na tua vida que você vai querer voltar ao passado. Porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais simples. Enquanto que Deus quer o novo. Deus quer o novo para você, mas você quer voltar ao passado. As mesmas coisas de origem. Você quer voltar à mesma vida velha que você tinha, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, porque lá é um lugar mais cômodo, você já sabe fazer, você não precisa de ter fé para isso, você não precisa de enfrentar medo para isso, você não precisa de enfrentar dúvidas, não. O passado é um lugar de comodidade. Mas Deus está dizendo assim, não. O passado já foi. Eu tenho agora para você coisas novas. Não tenha medo, não deixe a dúvida voltar. Presta atenção, pega a direção e vai. Porque agora vem coisa nova. Eu não quero que você volte ao passado. Eu não quero que você volte à comodidade do passado. Eu quero que você vá para o novo. Porque eu tenho coisas novas para você. E às vezes a gente, por medo e por dúvida, quer voltar para o passado. Meu irmão, tu quer comer o pão mofado de novo, se Deus tem um pão novo para te dar. Amém? Eu estou pregando aqui, Deus vai falar com você, Deus está falando com você, Deus está revelando. A palavra eu estou lançando e Deus está revelando individualmente para cada um. Você sabe o que é o velho que você está querendo, e Deus está querendo te dar o novo. E você quer voltar para o velho. A gente precisa aprender a largar medo. A largar o medo. Se a direção é de Deus, vá em frente. Olha o testemunho que o irmão acabou de falar aqui. Se ele tivesse medo, ele estava do mesmo jeito, ou pior. Se eles, que não foi só ele e a esposa, se eles tivessem medo, eles nunca estavam vivendo o novo de Deus, eles estavam ainda no passado. Deus quer tirar essa coisa que a gente tem de querer, não, o mais cômodo é por aqui, mas Deus não quer o mais cômodo, porque no mais cômodo Ele não vai ser glorificado, Ele vai ser glorificado no mais difícil, Ele vai ser glorificado no novo, Ele vai ser glorificado no impossível, porque pescar você já sabe. Pedro já sabia pescar, mas Jesus foi glorificado na pescaria de Pedro, sim ou não? Ele não pegou nada. Jesus foi glorificado quando? Deus foi glorificado quando Jesus entra em cena e diz assim, ei, nem aí não, mas tu sabe pescar, mas tu não sabe onde é que está o peixe. Tu sabe pescar, mas quem sabe onde está o peixe sou eu. O peixe está na direita, tu está pescando na esquerda. Muitas das vezes nós achamos que sabemos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós achamos que sabemos, nós somos especiais, nós somos craques em achismo, nós achamos demais e sabemos pouco. Nós achamos que sabemos isso, que sabemos aquilo. Nós podemos até aprender a pescar, mas sempre quem vai dizer onde está o peixe é o Senhor. Você pode saber pescar muito bem, usar a vara, mas Deus sabe entregar o peixe. Então faltou direção. Note que os discípulos receberam o próprio Jesus. Eles tinham recebido já de Jesus o envio, a ordem. Mas aí eu aprendo que sem Jesus o esforço, sem a direção de Jesus o esforço é frustrante. Posso até me esforçar, mas sem a direção de Deus é
frustrante. Habilidade sem presença gera frustração. Você pode ser muito hábil, mas se você não tiver a presença de Jesus na tua vida, não vai sair como deve sair o negócio, porque não adianta você ser bom no que faz, se você não tem a presença dele para te guiar. Quantas pessoas estão assim, não é? Trabalham muito. Quantos de nós trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, tentamos tudo, mas o resultado é muito pequeno, porque falta às vezes a direção. E essa direção, essa vida sem direção, ela acaba nos trazendo uma vida espiritual seca, sem sentido, sem gozo, sem satisfação. E isso vai gerar, sabe o quê? Cansaço. Porque você lutou muito, mas não viu nada. Cansaço. E o cansaço vai te levar ao esgotamento. Você vai chegar uma hora que você vai esgotar. Então, antes de ir para a luta, antes de dar o gás 100%, não vá se a presença de Deus não for contigo. Não vá se a presença de Deus não for contigo. Sabe, amanhã de manhã, quando você for levantar para trabalhar, é melhor você passar o dia todo dormindo, se a presença de Deus não for primeiro contigo. Se a presença de Deus não estiver contigo para você desenrolar aquilo que você tem que desenrolar, não adianta você ir, fique dormindo. Porque você vai bater a cabeça nas paredes e não vai resolver nada. Em primeiro lugar, é a direção do Espírito Santo. É a direção de Deus naquilo que nós vamos fazer. Amém? Não adianta ficar desconectado. Pastor, e quando é que a direção vem, pastor? Quando você está conectado com Ele. A pior coisa do crente não é faltar um culto. A pior coisa do crente é estar desconectado com o Senhor. Quando você é de Deus, batizado, de carteirinha, tem não sei quanto tempo de igreja, ou é novo, chegou agora, não interessa. A pior coisa é você estar desconectado. Sabe uma coisa que está desconectada? Não pega. Não tem, você aperta, não sai nada. É um controle remoto que você aperta, joga na parede e ele não liga a televisão. Está desconectado. Um cristão desconectado da presença de Deus, meu irmão, ele não serve para nada. Porque ele só vai ter trabalho, enfado, como diz a Bíblia, muito enfado, e ele vai fazer o quê? No final das contas, se esgotar. Então, primeiro de tudo, que nós temos que, a primeira coisa que eu aprendo com essa palavra, não adianta você seguir se você está desconectado. Sabe aquele dia que você percebe que você está desconectado? Com a sua vida espiritual, está desconectado? Sabe o que você tem que fazer? Eu aconselho você, para tudo, faz igual aquele apresentador, para. Desliga tudo, sai de rede social, sai de tudo, não quer saber, sai de calçada, sai de todo lugar, entra, faz Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e diz assim, eu só saio daqui quando eu estiver conectado com Deus. Porque senão é só estresse e pouco resultado. Então a nossa conexão com o Senhor, ela é a coisa mais importante que a gente tem. Não adianta você prosseguir desconectado. Você só vai ter enfado. Amém? Porque a gente conectado com o Senhor já tem luta, é ou não é verdade? Conectado com o Senhor, você já passa por cada situação, é ou não é verdade? Imagina desconectado. E olha, não precisa, outra coisa, não precisa de pastor estar do seu lado para te dizer quando é que você está conectado ou desconectado com o Senhor. O Espírito Santo te mostra. Você só precisa de um pouquinho de sensibilidade espiritual. Você sabe quando você está conectado ou quando você está desconectado espiritualmente. Você sabe. Em outras palavras, se você não entende essa palavra, desconectado, você sabe quando você está bem e quando você está mal com Deus. Você sabe. Você sabe
Quando você está bem com Deus, quando você está mal com Deus. Quando você está bem, a coisa flui. Flui ou não flui? Tem luta? Tem, mas ela anda. Tem luta? Tem, mas ela anda. Mas quando você está mal com Deus, quando você está desconectado com Deus, parece que tudo está sem gosto. Parece que tudo está sem gosto. Não flui, não anda. E não é uma questão de mau humor. Amanheci com mau humor, amanheci com bom humor. Não é a questão disso. É uma questão de conexão espiritual com o Senhor. A sua mente está conectada com o Espírito Santo. Tem coisas que vão atrapalhar, e você tem que ajustar. É na oração, é no pedir de perdão, é no confessar o pecado. Aí é você com Deus. Você sabe, já explicamos isso. Se você está mal com Deus, você vai lá, tem perdão, tem arrependimento, tem o sangue de Jesus, tem o nome de Jesus, tem a palavra de Deus, tem as promessas, tem o Espírito Santo. Você tem como se conectar. O que eu quero dizer é que às vezes a pessoa está mal, está desconectada, está com a vida toda errada, ela está sabendo que tem pecado ali, que está tirando a conexão dela com Deus, mas ela pega tudo isso, joga para debaixo do tapete e quer prosseguir desse jeito. Não adianta. Não adianta querer se enganar. Corrija o que está errado para poder avançar. Porque quando você está assim, você vai se cansar. Quando você se cansar, vai vir o pensamento de Pedro: volta para pescar. Vai pescar que é mais fácil. Vai pescar peixe que é mais fácil do que pescar homens. Deus quer que você pesque homens, mas você se cansou tanto porque está desconectado de Deus, que você quer voltar a pescar peixe. Mas a coisa boa é que Jesus não desiste de nós. Amém? Eu tenho uma notícia boa aqui nessa noite. Jesus não desiste de você, nem um minuto. Não desiste. Oh, Jesus lindo. Oh, Jesus maravilhoso. Ele não desiste. Jesus não desistiu dos discípulos. Jesus já tinha aparecido 2 vezes. Uma por causa do cabeção do Tomé, que fez Jesus ter outro trabalho de voltar lá de novo. Mas Jesus viu que eles estavam ainda desconectados. Jesus volta a 3ª vez. E ele vai voltar quantas vezes ele precisar. Ele vai nos chamar de volta para nos reconectarmos com ele. Ei, enquanto você quiser, Jesus nunca vai desistir de você. Enquanto você quiser, Jesus nunca vai desistir de você. Não se preocupe. Se você está desconectado da sua vida espiritual, saiba que o mais interessado, em primeiro lugar, é Ele, de te conectar de novo. Ele não te condena. Ele não está com o dedo na tua cara. Quem está com o dedo na cara dos outros somos nós. Nós somos craques em tacar o dedo na cara do outro e apontar o erro do outro. Não é verdade? Jesus não vem tacar o dedo na nossa cara. Ele vem nos conectar com Ele de novo. Amém? O mais interessado em conexão com Ele é Ele mesmo. Você pode ter certeza disso. Ele nunca vai desistir de mim e de você. Ele sempre vai querer, vamos lá, eu vou te dar a direção. O problema é a direção? O problema era medo, né? Tá bom, eu já dei a paz. O problema era dúvida, não era? Eu já mostrei as feridas. O problema é o que agora? É a direção? Então eu vou dar a direção. Começando, joga. Tem peixe não? Joga do lado direito. Eles jogaram lá e vem o barco quase afundando de 150. Imagina o tamanho desses peixes. Aí Jesus disse: isso aqui é só uma provinha para vocês saberem que quando a minha direção chega, o negócio muda. Aí quando chega lá na frente, Jesus começa a mudar o resultado. Lá na frente, Jesus, aqui, o que é que diz o versículo 9? Olha o que diz o versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. E por cima tinha o quê? E havia também o quê? Oxe, quem colocou essas coisas ali? Quando eles vêm trazendo os peixes,
que eles chegam na praia, tinha o que lá? Uma fogueira, um fogo, um churrasco que nós chamamos como? Nós chamamos de churrasco. Tinha um churrasco preparado. Lá no churrasco tinha o quê? Brasa acesa. Lá tinha o quê? Picanha. Pastor, era peixe, era picanha de peixe. Eu te garanto que não eram os peixes raipode, não. Era picanha de peixe. Era o melhor peixe. Jesus tinha preparado para eles. Tinha pão, tinha comida. Ei, qual foi a pergunta que Jesus tinha feito momentos antes? Ei, tem alguma coisa para comer aí? Eles tudo lá no mar pescando. Jesus grita lá da praia: tem alguma coisa para comer? Eles olharam: tem nada não, mestre. Pegamos nada. Jesus disse: então joga da direita. Eles jogaram, vem os 153 peixes. Quando eles chegam na praia, que eles olham, já estava tudo pronto. O peixe já estava assado. Estava, sabe aquela gordurinha? Você já comeu peixe assado? Vocês não me convidam, né? Você já comeu um peixe assado inteiro? Chega, fica a parte melhor que tem é da gordurinha, não é não? Daquela parte que tu pega assim, ai, aquela gordurinha que é gostosa demais. Aquela pelezinha sequinha, crocante, né, do peixe assado. Já estava tudo pronto. O pão já estava pronto. Jesus já tinha preparado tudo, meu irmão. Olha, quando a gente entra na direção, quando a gente se conecta, Jesus já vem, a gente vem pensando no peixe, Jesus já vem com o churrasco pronto. Providência. Providência. Você está pensando nos problemas, Jesus já vem com a solução. Quando você está na direção, quando você está conectado. Amém? Quem entende isso, diz amém. Só que Jesus Jesus prepara eles e Jesus faz para eles o que a gente hoje está chamando isso de mesa. Não tinha uma mesa física. Eu tenho certeza que não tinha na praia ali uma mesa, né? O objeto que a gente chama aqui de mesa. Não tinha uma mesa, mas tinha a mesa posta. Tinha lá o peixe, o pão. A Bíblia não fala aqui, mas provavelmente tinha alguma bebida. Tinha mesa. Jesus chama eles para a mesa. Jesus chama eles para conexão na mesa. Isso é poderoso. Jesus não chama eles para apontar dedo, não chama eles para cobrança. Jesus chama eles para uma conversa. Jesus chama eles para comunhão. Ei, olha para mim, por favor, entende isso. Às vezes tem alguma coisa desajustada na sua vida. Deus precisa te chamar para a mesa. A mesa é um lugar de alinhamento, de conversa. É um lugar de restauração. A mesa é um lugar de tratamento. A mesa é um lugar de cura. Amém? Às vezes nós estamos numa correria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Sabe o que está faltando? Aí tu olha assim e diz: não está dando muito certo não. Sabe por quê? Porque tu está só na correria, está faltando tu sentar na mesa. Está faltando tu ter um bate-papo com Jesus. Está faltando tu alinhar certas coisas que precisam ser alinhadas e só vão ser alinhadas na mesa. Antigamente, eu digo antigamente, mas não é muito tempo atrás, as famílias tinham um costume, não sei se alguém aqui passou por isso, tinham um costume de almoçarem juntas. Sim ou não? Quem ainda pegou esse tempo? Pelo menos um domingo. Fazia aquele almoço, não é? A família. Sentavam juntas. Você vê que não é uma questão comida. Não é uma questão só de comida. Aquele sentar na mesa não era só para encher o bucho, ficar com o bucho estourando, as veias aparecendo.
Aquela mesa ali representava muito mais do que comer, sim ou não? Representava o quê? Um momento de comunhão, um momento de conversa, um momento de respeito. Antigamente era assim, os filhos ficavam esperando, a mãe só servia o jantar ou o almoço quando o pai chegava. Era ou não era? O menino querendo comer, beliscando a comida, a mãe, sai menino. Só quando o teu pai chegar. Quando o teu pai chegar, a gente bota a mesa, a gente ora e a gente come. Olha o que é isso. Olha o desenho disso. Você sabe o que isso significa para uma pessoa? Para uma família? Você sabe o que isso representa para nós como igreja? Isso é estrutura de conexão com Deus. Isso é estrutura. Você só come quando o pai chegar, porque há um respeito ao pai. Amém? Há um respeito ao líder. Não é o pastor que eu estou falando. O pai é o Senhor. Há um respeito, há uma conexão com o pai. Se o pai não tiver, eu não sirvo o jantar, eu não sirvo o almoço, porque o pai é o cabeça, o pai é quem abençoa, o pai é quem provê, o pai é a figura que está provendo aquele jantar. Mostra que aquela família estava em conexão com o líder da casa, que era o pai. Do mesmo jeito somos nós, igreja. Nós não podemos viver desconectados. Quando nós vivemos desconectados, cada um por si, você até já sabe fazer, você sabe orar, você sabe até pregar, sabe fazer as coisas na célula, você sabe ler Bíblia, você sabe fazer várias coisas, mas não adianta fazer desconectado, sem direcionamento, sem a direção do Pai. Mesa fala de intimidade, relacionamento. Mesa fala de proximidade. Antes de fazer alguma coisa na tua vida, antes de te usar, Jesus quer te levar primeiro para a mesa, para o relacionamento, para a conversa. Você vê que os empresários, as pessoas que trabalham com contrato, quando eles querem fechar um contrato, sabe o que eles fazem? Vamos marcar um almoço. Não é para comer, é para sentar, é para alinhar, é para conversar, é para ter conexão. E hoje isso está faltando. Porque nós vivemos numa geração que é um desespero, uma loucura, uma correria, é muito entretenimento. Por exemplo, dentro de casa não tem mais essa conexão. Um chega, vai para a televisão de um lado, o outro vai para o computador, o outro vai para o jogo, o outro vai para o celular, o outro, cada um com o celular. Não é a coisa mais comum hoje em dia, chega num restaurante para tu ver. Chega, olha, vê se não é verdade isso que eu estou falando. Chega num restaurante, senta num restaurante e observa as mesas, as pessoas na mesa, cada um com o celular. Ninguém se conversa, ninguém se fala, ninguém ri, ninguém brinca um com o outro. Me diga se isso não é verdade. É ou não é? Essa geração desconectada. Daqui a pouco a pessoa lembra, como é mesmo teu nome, hein? Está sentado na mesa. Como é teu nome, hein? Como é mesmo teu nome, hein? Não sabe mais nem o nome. É desconectado. É uma geração sem conexão. E essa conexão nos tira a direção, nos tira a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Evangelho, queridos, não é só uma missão. Evangelho é comunhão. Não é só o que fazer, é o estar com Ele, é o estar na mesa, é estar presente na mesa, amém? Não é só vir ao culto, não é só fazer isso, fazer aquilo, eu aprendi a fazer, eu faço parte do ministério, não, mas você não está na mesa, mas você não quer ter conexão, nem com os irmãos da mesa, nem com o Pai, você quer fazer antes do Pai chegar. Você não está esperando a direção. É assim que muitas vezes nós fazemos. Mas Jesus chega ali e restaura. E começa a restaurar. Jesus tinha missão ali. De restaurar aqueles discípulos. Vem lá comigo no versículo 15.
Depois de jantar, olha, depois de terem comido, depois de terem jantado, né, no caso ali já era de manhãzinha, já era o café da manhã, né? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Versículo 15, né? Aí pula para o 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Aí pula para o versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Quantas vezes Jesus perguntou? Quantas vezes Jesus perguntou? Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? Será ser coincidência? Será ser coincidência? Jesus estava naquele momento tratando o coração de Pedro. Pedro precisava de ser tratado para seguir na missão. Jesus estava tratando, Jesus sabe cada coisa que eu e você temos que ser tratados. Você pode ter uma cara linda, uma cara feia, você pode ser alegre, feliz, triste, mas isso não esconde o que você, o que eu precisamos ser tratado dentro de nós. E é na mesa em que a gente é tratado. É no encontro pessoal com Jesus que a gente é tratado. Às vezes você não vai na tua missão, às vezes você não desarnou ainda na tua vida espiritual, no teu ministério. Sabe por quê? Porque ainda tem coisa que precisa ser tratada na sua vida. Deus sabe. Deus sabe. Não adianta. Jesus tem que chegar para Pedro e dizer: bora lá, Pedro, agora nós dois aqui, ó. Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Daqui a pouco Jesus chega: tu me ama mesmo, Pedro? Jesus, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Daqui a pouco Jesus diz: e aí, Pedro, tu me ama mesmo? Pedro: o Senhor já me perguntou isso 3 vezes. Ficou tão constrangido. O Senhor já sabe que eu te amo, Senhor. Eu já falei, eu te falo de novo. Jesus estava tratando o coração de um homem que até tinha boas intenções, mas ainda tinha falhas que precisava ser tratada para poder seguir, para poder se conectar com a sua missão. Pedro tinha uma missão, mas ainda faltava um encaixe. E Jesus chega não para julgar Pedro, Jesus chega não para criticar Pedro, Jesus chega para restaurar Pedro. Talvez dentro da sua cabeça tenha tantos questionamentos, tantas perguntas: mas isso, mas aquilo, mas por que isso, mas por que aquilo? Eu quero te dizer que Jesus não chega para julgar a tua história, Jesus chega para redimir a tua história. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: ei, Pedro, tá bom, tu me negou 3 vezes, Pedro, mas agora eu te faço falar que você me ama 3 vezes, para você se encaixar com o teu ministério, para você se conectar com a tua missão e seguir em frente, Pedro, porque não é sobre você ter me negado, Pedro, é sobre você me amar a partir de agora, Pedro. Jesus não foi apontar o pecado de Pedro. O pecado de Pedro era ele ter negado por Jesus, negado o nome de Jesus, mas Jesus levanta nele um novo propósito. Qual era o propósito? O amor por Jesus. Tu me ama, Pedro? Jesus fez ele trocar atrás a negação, né, pelo amor. Jesus estava mostrando para ele: o que vale agora, Pedro, a partir de agora, é você me amar. E aí, se Jesus perguntar para você hoje: você me ama? Você me ama mesmo, Maria? Você me ama mesmo, José? Você me ama mesmo, Francisco? Você me ama mesmo, Antônia? Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Não é sobre o que você fez, não é sobre o seu pecado, quem você era, não, é sobre quem você será a partir de agora. Eu estou te trazendo para uma conexão com o que vai acontecer a partir de agora. Esquece o passado. Ei, não vai mais pescar peixe, você vai pescar agora homens. Você vai agora ter um ministério poderoso na face da terra.
Aí Jesus ali pega eles daquela comunhão, daquele momento ali que eles estavam em comunhão, Jesus traz eles para um propósito. E Pedro, de negador, de um discípulo negador, se torna pastor de ovelha, porque Jesus mandou ele ser pastor. Jesus disse o quê? Vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, para que uma missão mais poderosa do que essa? De envergonhado, né? Provavelmente ele tinha algum tipo de vergonha, tanto que ele estava pescando sem roupa, e quando ele ouviu falar que Jesus estava lá, ele vestiu e se jogou dentro do mar. Provavelmente ainda com algum tipo de vergonha por ter negado Jesus, por ter deixado Jesus lá sozinho e ter saído fora na hora que Jesus mais precisava. Mas Jesus chega e diz assim, olha, nova história eu estou reescrevendo para você, de uma pessoa que nega, de uma pessoa que envergonha, agora para um grande líder e servo meu. Não deixa Satanás colocar nenhum tipo de dúvida na tua cabeça com relação ao teu chamado, com relação ao que você veio fazer no reino de Deus. Porque Deus não chama os perfeitos, Ele restaura aqueles que se dispõem a sentar na mesa. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. E nunca teremos aqui pessoas perfeitas. Se eu colocar aqui uma cadeira e um aviso na cadeira e colocar reservada para a pessoa perfeita, eu não acredito que ninguém vai ter coragem de sentar nela. Porque Jesus não está procurando pessoas perfeitas, Jesus está procurando pessoas disponíveis a sentar na mesa com Ele, para serem tratadas, para receber uma missão, para cumprir um chamado. Amém? Você está disponível para entrar na mesa do tratamento? O problema é quando nós sabemos que temos coisa para ser tratado, mas a gente não quer sentar na mesa. A gente fica fugindo da mesa. Eu quero encerrar falando sobre isso. A gente tem coisa para ser tratado, mas a gente não quer ir para a mesa com Jesus. Às vezes tem orgulho cheio de orgulho dentro da pessoa. Na mesa é o lugar de botar para fora o orgulho. Na mesa é o lugar de pedir perdão. Na mesa é o lugar de fazer as pazes. E a gente foge da mesa. Porque a mesa é o lugar da verdade. A mesa é o lugar onde a gente não pode mentir, porque Jesus está olhando para nós, olho no olho. Sentar na mesa. Por isso que eu acredito que o prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, lá do Salmo 23, fala disso. Muita gente diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, né? É uma mesa que Deus vai te dar assim, cheia de bomba, cheia de arma, para matar o inimigo. Não. É sentar na mesa para poder olhar para a pessoa, pedir perdão, se reconciliar, reconhecer o erro, dizer, me trata. Amém? Mesa é lugar de tratamento. Mesa é lugar de tratamento. É quando você para, senta, diz o que é que você tem. Quem já foi no médico aqui? Todo mundo já foi no médico? Já? A última vez que eu fui no médico do SUS, né, gente? Eu não tenho plano, né? A igreja não me dá plano ainda. Mas eu fui no médico do SUS, aí eu cheguei no médico do SUS, a mesa do médico estava ali, tinha até a mesa. Mas o médico tirou a cadeira e botou lá do outro lado. Para ninguém sentar. Julgo eu que era para ninguém sentar, né? Porque se sentar ia ter que conversar, né? E o médico só na mesa dele aqui, diga lá, meu filho. Diga lá. E eu em pé mesmo aqui, deu um desânimo tão grande que eu disse, não tem direito nem a sentar, doutor. Tem direito nem a sentar para a gente olhar assim um para o outro, e se eu olhar para mim e ver como é que eu estou. Antigamente o doutor ainda vinha com um palitinho de picolé, botava na língua, né? Hoje não, é um cara sentado aqui, diga lá, meu filho, diga lá, rapidinho. Deu uma vontade tão grande, ele disse, não, doutor, não precisa mais não, desse jeito assim, a gente não pode nem sentar para conversar, precisa mais não, viu, passar bem, tchau. Mas como eu já estava lá mesmo, é tão difícil, né, a consulta, eu não quis fazer, mas deu vontade. Eu fiquei tão desanimado de ser consultado em pé.
Porque mesa é lugar de olho no olho, é lugar de ser tratado. O médico de antigamente era o quê? Sente aí. Vamos ver aqui, bota a pressão. Bota a língua para fora. Eu tinha um doutor Wellington que eu me consultava com ele, que ele fazia o cabo andar a sala todinha, tirar a roupa, só de cueca. Aí era um médico. Senta, aperta daqui, aperta dali. Tratamento, conversa. Às vezes falta isso na nossa vida com Deus. A gente quer ficar só na periferia. Domingo, chega lá, ainda chega atrasado. Termina. Não sentou na mesa. Não mediu a sua pressão. Não olhou, não tratou, está cheio de pecado, cheio de coisa errada. Durante a semana fez um bocado de besteira, tem um bocado de porcaria escondida no celular, está vendo um bocado de coisa errada. Chega domingo, não senta na mesa, fica de longe. Tu acha que isso vai mudar a vida de alguém? Sinceramente. Tu acha que isso vai alinhar alguém com o propósito de Deus? Nós precisamos sentar na mesa com Jesus e dizer: Jesus, me transforma. Jesus, me cura. Eu cheguei aqui com doença tal. Eu cheguei aqui com doença isso, eu estou assim, eu estou assado, estou desse jeito, eu estou precisando, eu estou mal. Para poder o médico dos médicos olhar para nós, tirar o raio-x da nossa vida. E dizer assim: você precisa disso, você precisa de tal tratamento, você precisa de tomar tantos comprimidos contra o seu orgulho, contra a sua arrogância, contra a mentira que ainda tem na sua vida, contra as coisas erradas que ainda tem no seu coração. Você precisa de cura, você precisa sentar na mesa comigo várias vezes. Mesa é lugar de discipulado. O correto do pai e a mãe quando vai ensinar um filho não é chegar e bater, é ensinar primeiro. Nós estamos colhendo um fruto muito alto, porque nós nunca, de um tempo para cá, nós não chamamos filhos para sentar na mesa. Nós enchemos o bucho dos meninos, nós demos coisa para menino se entreter, mas nós não chegamos para sentar, para conversar, para ter olho no olho com os filhos. E aí a geração de hoje bate no pai. Se levanta contra o pai e contra a mãe. É ou não é verdade? Aí dá vontade de bater. Mas o mais errado primeiro é o pai e a mãe que não sentou e não levou o filho para a mesa. Não adianta mais. Agora é só jejum e oração. E muita fé e paciência. Mesa, meu irmão, é lugar de tratamento. Quem tem filho ainda, quem está com filho pequeno, quem está planejando os corajosos, que hoje para ter filho hoje em dia tem muita coragem, que é uma responsabilidade. Você pode estar colocando um ser humano bom ou um ser humano ruim no mundo. É muita responsabilidade. Nós temos que aprender a trazer a mesa de novo para dentro da nossa casa. Nós temos que aprender a ir para a mesa com Jesus. Você não está bem não, você percebe que você está desconectado, por que tu foge da mesa? Pastor, resolve meu problema. Tem uma mesa de madrugada na tua casa. Acorda de madrugada. Bota uma mesa na tua frente. Diz assim: Jesus, como eu queria uma mesa aqui. Vai lá, bota assim a mesa lá aqui. Vai de madrugada, bota a Bíblia lá e diz assim: Jesus, está aqui, ó. Bota uma cadeira lá. Senta. Diz assim: Senhor, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser curado. Se precisar de ajuda, chega na igreja. Aqui tem obreiros, aqui tem treinamento, aqui tem reuniões, aqui tem célula. Célula é lugar de cura também. Célula é lugar de mesa. É na célula que a gente faz uma grande mesa. A mesma mesa que tinha lá com Jesus, lá na praia, é a mesma mesa que tem na célula. Mas não tem uma mesa, não, ô cabeção. Não estou falando do objeto mesa, eu estou falando do propósito da mesa. A célula é para isso. É para a gente conversar, é para a gente falar, é para a gente orar. Por isso que a gente luta aqui para não ter células que sejam robóticas, mas células que sejam o quê? Tratamento para cada um de nós.
Quem entendeu isso? Amém? Nós já vencemos o medo. Nós já confrontamos a dúvida. Hoje o Senhor está nos chamando para restaurar propósito. Para restaurar seu propósito. Por isso o tema dessa ministração é esse. Restaurando a comunhão e o propósito. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está seu propósito de servir no reino? Você está todo desconectado, você está todo para lá, para cá. Como é que está a tua vida? Tu está na correria, mas tu está correndo e desconectado com o Senhor. Hoje nós somos chamados para reconectar a nossa vida com Deus e para vir para a mesa. Eu quero orar por você. Se você entendeu essa palavra, se você quer ser reconectado com o Senhor, se você quer encontrar teu propósito de vida, se você diz assim, pastor, realmente tem coisas que aí na minha vida está faltando conexão, eu sinto que as coisas não estão encaixadas, por isso que as coisas não estão fluindo, porque está desencaixado. Quem quer a minha oração hoje? Fica de pé. O mesmo Jesus que estava lá na praia, naquela manhã, Ele está também aqui hoje. Ele está também aqui hoje. E Ele está chamando, vem. Vamos sentar na mesa. Eu preparei o peixe. Eu preparei o pão para você. Vamos recomeçar. Vamos nos conectar. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que se afastaram do seu propósito. Você não se afastou da igreja. Você não se afastou da igreja. Você não se afastou de Deus, mas você se afastou do seu propósito. Você está esfriando o seu chamado. Já era para você estar lá na frente, você está esfriando no seu chamado. Você sabe que você tem um chamado. Talvez você está voltando para as velhas redes. Talvez você está voltando para a pescaria, que você já sabia fazer e fazia bem no passado. Mas hoje é noite de voltar à presença. Hoje é noite de restaurar a comunhão. Ser curado por dentro. Ser reativado no seu propósito. Hoje é noite de descobrir o propósito que o Senhor tem para você. Ele tem um lugar na mesa para você. Ele deixou um lugar na mesa reservado para você. Essa mesa tem cura. Essa mesa tem propósito. Essa mesa tem reconexão com o chamado. Aleluia. Ele chama você para reconectar na mesa. Aleluia. Eu quero orar por você que nessa noite está sem comunhão. Você diz assim, pastor, só não saí da igreja mesmo porque eu não tenho essa coragem. Eu não tenho porquê ir para o mundo. Talvez você é uma das pessoas que diz assim, eu não vou para o mundo não tem nada para mim. Mas também você está desconectado. Nessa noite eu quero te abençoar, eu quero orar para que você saia daqui hoje conectado com o seu propósito. Feche os seus olhos comigo. Fique em espírito de oração. Receba a oração que eu vou fazer por você agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Sobre esta palavra aqui, Senhor. Sobre esta palavra que nós pregamos. Sobre esta atitude que o Senhor fez com os discípulos. Quando o Senhor chama os discípulos para a praia. E eles chegam ali, Senhor, já admirados com aqueles peixes. E o Senhor os surpreende, trazendo já preparado o alimento, a mesa. O Senhor tinha um propósito de enviá-los, mas o Senhor primeiro foi tratá-los. O Senhor primeiro foi curá-los. O Senhor primeiro foi transformar aquilo que ainda precisava ser transformado na mentalidade deles. O Senhor primeiro veio mostrar para Pedro que o que ele fez não foi o fim, que o que ele fez, o Senhor estava pronto para restaurar, mostrando para ele que ele deveria amar o Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu te peço,
Quem estiver aqui, Senhor, desconectado com o seu chamado, quem estiver nessa noite desconectado com o propósito, quem estiver nessa noite precisando de mesa, precisando de cura, precisando de restauração, precisando de comunhão com o Senhor, faz hoje, Pai. Começa hoje, Senhor, uma reconexão com esta pessoa. Aleluia. Se você aí no seu lugar, essa palavra Deus falou contigo, se você é esta pessoa que Deus ama tanto, e Deus ama tanto que Ele preparou a mesa para você hoje, comece a orar agora, comece a dizer: Senhor, aqui eu estou na mesa, aqui eu estou na mesa, eu estou pronto, Senhor, me trata, Jesus, cura as minhas mazelas, restaura o meu caráter que precisa ser restaurado, restaura meu medo, minha dúvida, minha incredulidade, restaura meu passado, Senhor, me dá um novo propósito, me dá uma nova missão. Meu Deus, eu não quero voltar a pescar peixes, eu não quero voltar para o passado, eu não quero voltar para as coisas velhas, eu quero voltar para as coisas, eu quero ir para as coisas novas do Senhor, eu não quero voltar para a minha vida velha, eu quero entrar na vida nova que o Senhor tem preparado para mim, eu quero viver as coisas novas que o Senhor tem preparado para mim. Faça esta oração, meu amado, faça, aproveite que Jesus está aqui hoje, como Ele esteve naquela praia, Ele está aqui hoje, Ele preparou o pão e o peixe para te entregar, Ele preparou um alimento novo para te dar, Ele tem uma missão nova para você. Aleluia. Faça aí a sua oração. Se é pecado que te aflige, peça perdão. Se é correção que você tem que tomar, corrija a sua vida. Se você quiser vir aqui na frente do altar, venha. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Mas não passe o tempo. Mas não saia daqui desconectado. Mas não saia daqui de qualquer forma. Não saia daqui como você entrou. Renove seu voto com Deus, renove sua aliança com o Senhor. Tem mesa aqui nesse lugar, tem mesa que cura aqui nesse lugar, tem mesa que cura aqui nesse lugar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só